Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Você foi salvo pelo sangue de Jesus. Um plano perfeito para que se concretizasse. Um inocente precisava morrer. Aleluia. Não poderia ser alguém que tivesse pecado. Não poderia ser alguém que tivesse defeito. Não poderia ser alguém que tivesse alguma coisa contra o qual se acusasse. Não poderia ter alguém que tivesse cometido pecado. Tinha que ser perfeito. Para um sacrifício perfeito, um homem perfeito. Lucas escreve acerca do homem perfeito. Hebreus apresenta o sacrifício perfeito. Você já imaginou que você foi salvo então pelo sangue de Jesus? O sangue de um homem perfeito. Antes de sentar, se consegue cantar comigo? Não sei se o grupo de louvor pode ajudar aí, pastor Josué. Fui salvo pelo sangue. Fui liberto pelo sangue. Como isso é profundo. Como isso é tremendo. Eu fiquei meditando, meus amados, do sangue de Jesus derramado por você, por mim. Pessoas culpáveis, pessoas culpadas, pessoas devedores ou devedoras. Mas Jesus fez o que eu não poderia fazer. Foi salvo pelo sangue. Sangue
eu estou aqui por isso. Aleluia. Tome assento. Glória a Deus. Como é bom estar nesta festa da redenção. Como é bom estar nesta festa que celebra a vida. Jesus Cristo morreu, mas nós celebramos a vida. Celebramos a vida porque Deus me deu esta oportunidade. Eu estive lá em Israel. Tive a oportunidade de ir até o Monte Caveira. E a minha alegria, a minha gratidão, é de que quando você chega ali, pastor Salinas, há uma placa que está escrita bem na porta assim: Ele não está aqui porque já ressuscitou. Aleluia. Aleluia. E você pode entrar no túmulo, pastor Jonathan. Você pode entrar. Por que você pode entrar? Porque ele está vazio. O túmulo está vazio. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ir no túmulo dos grandes reis que a história conta. E você vai olhar o epitáfio que está escrito ali, pastor Mauro. E você vai encontrar: aqui jaz Buda, ou os ossos mortais dele. Você vai nos túmulos dos grandes filósofos, irmão Eliel, irmão Claudinei, irmão Robinho, e você vai encontrar ali: aqui jaz os restos mortais de fulano dos Azóis. Você vai em todos eles, onde você quiser. Mas quando você chega no túmulo de Jesus, você não encontra esta inscrição no epitáfio. Pastor Josué, não tem essa inscrição lá. Não tem. E você se alegra. Não tem como cristão não se alegrar ao chegar diante do túmulo em que a história conta, a arqueologia diz que Jesus passou por ali. Aleluia. E você olha, o túmulo está vazio. Ele não está aqui porque já ressuscitou. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que faz sentido esta nossa reunião. É por isso que faz sentido você estar aqui nesta noite, que é um culto de gratidão e de memória. Glória a Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos, ainda antes de ler a palavra, que estou alegre e feliz, porque estão conosco nesta noite irmã Ivonete, aí, irmã Ivanilde, irmã Isilda e irmão Ildonaldo. Eles estão aí nos visitando nesta noite, eles estão bem aqui na frente. Os irmãos estão felizes com a presença dos nossos irmãos que vieram lá do Parque das Laranjeiras, não é? E eles vieram cooperar conosco hoje aqui. Os irmãos estão felizes? Dizem amém? Amém! Eu também estou muito feliz, amém. Glória a Deus, sintam-se bem. Pastor Jonathan também está feliz, alegre, não é? Está produzindo, não é? Glória a Deus, não é? Aleluia. Pastor Jonathan e irmã Camila comemorando 15 anos de casamento. Glória a Deus. Que maravilha, não é? Os irmãos querem parabenizá-lo por esta data também tão importante, que vem os próximos 15, não é? E os 40 e tantos quantos vierem. Os irmãos querem parabenizá-los, dizer que eles sejam felizes, amém? Amém? Glória a Deus, que maravilha, que bênção. Glória a Deus. Meus amados, leiamos a Bíblia. Glória a Deus. O Evangelho de Marcos já foi lido nesta noite. Eu quero compartilhar com os irmãos algo glorioso que estava meditando e fiquei pensando, meus queridos irmãos, como nós, como cristãos, como todos nós, podemos aprender com Jesus nos momentos mais difíceis em que nós acabamos de mencionar aqui.
Jesus enfrentou momentos em que a história não encontra similaridade. Jesus passou por alguns momentos em que não há registro de que tal ser humano tenha resistido e que tenha sobrevivido. Se nós formos olhar para o Holocausto, se nós formos olhar para a lista de Schindler, se nós formos olhar para as histórias que conhecemos, que já estudamos, não vamos encontrar nada que se compare. Mas, meus amados irmãos, chama-nos a atenção alguma coisa que todos nós precisamos compreender, porque quando nós passamos por dificuldades, nós precisamos entender que Deus está nos dando oportunidade de sair melhores dela. Eu me recordo, ainda antes de falar aqui o que já lemos, uma ocasião, uma filha estava entristecida, aborrecida, por dificuldades, por problemas, que às vezes, meus amados, quando passamos por problemas, é comum a gente achar que só a gente está enfrentando aquele problema. É comum a gente achar que parece que ninguém passou por um problema igual. Parece que o nosso problema é o maior de todos. Parece que só a gente está enfrentando aquilo e parece que ninguém mais viveu essa situação. Então essa filha chega diante do seu pai e ela então conta a sua história para o seu pai, dos seus fracassos, das suas dificuldades, e aí o pai não responde nada. O pai ouve a filha, mas não responde nada. O pai, um chefe de cozinha, um chefe, que é como nós chamamos só hoje, não é? Um chefe. O pai então vai para a cozinha e a filha do lado, observando aquilo que o pai ia fazer, o pai pega uma porção, uma chaleira e começa a esquentar água. E o pai então pega pó de café, deixa próximo, pega ovos e deixa próximo. E o pai então vai fazendo uma atitude sem falar nada para a filha. Ele esquenta aquela água, supostamente para fazer o café. Pega uma outra água para que o ovo pudesse ser cozido. E então, dado que a água ferveu, ele então pega a preparação, o pó de café, e ele começa a fazer um café. E quando se fala do café, alguém já começa até a sentir o cheiro do café, não é? Porque nós somos palatáveis, não é? O ser humano começa logo a pensar então num cafezinho. Ah, pastor, se eu falar no café me deu fome, não é? Calma lá, agora você vai se alimentar espiritualmente. Entenda a mensagem. Aleluia. Então, meus amados, o pai passa o café, e o café então naquele cheirinho gostoso de café, não é? Para quem gosta de café, tem quem não gosta, e está tudo bem, não tem problema, não é? O pai então deixa ali o cafezinho, mas o pai colocou também os ovos para serem cozidos naquela água. E daqui a pouco, aqueles ovos, depois de passar por alguns minutos sendo cozidos, aqueles ovos agora já não eram mais crus, eles já estavam passados pelo seu cozimento. E aí, meus amados irmãos, a filha fica aflita e diz: pai, o senhor não vai falar nada? De tudo que eu falei, o senhor não vai falar nada? Aí o pai pega, tira um golinho de café e dá para que ela tome. E ela toma o café sem entender nada. Não está entendendo. Às vezes, meus amados irmãos, Deus nos prova e a gente não está entendendo nada. Às vezes Deus nos leva para um instante de prova e a gente fica querendo entender o que é que está acontecendo, porque Deus não fala nada. Deus não fala nada oralmente, mas Deus está falando pela prova. Olha que interessante. Então a filha toma aquele cafezinho e não entendeu nada.
Aí o pai, então, com muita calma, o pai deixa que ela pense um pouco mais, e aí já deu tempo de tirar o ovo da água, e aí o pai, então, tira aquele ovo, quebra a casca, e agora aquele ovo que quando entrou era casca, clara e gema, continua sendo casca, clara e gema, mas tem uma coisa: depois de ter passado pela água, a clara, a gema saem mais resistentes. Você compreende isso? Dá para dar uma glória a Deus? O pó de café fez o quê? O pó de café modificou a água. Era só água. Agora, depois que o pó passou pela água, ele então modificou aquela que era só água. Agora é um cafezinho gostoso. Deixe-me dizer agora para você: Deus nos traz em alguns momentos a prova para que nós entendamos e aprendamos que nós precisamos modificar o lugar, nós precisamos sair mais resistentes, nós precisamos ser mais abençoados, nós precisamos modificar o lugar onde nós estamos. O pó modificou a água, o ovo saiu mais resistente depois de ter passado pela fervura. E você? Olha só o que acontece quando nós olhamos para Jesus. Jesus, o texto diz, no capítulo 14 do Evangelho de Marcos, diz assim: e eles foram a um lugar chamado Getsemane. Você pode dizer comigo? Getsemane. Amados, este lugar é um lugar interessante. Por quê? Porque quando na verdade se passa pelo Getsemane, ali há de acontecer alguma coisa. Ali onde você encontra as oliveiras, ali onde você encontra as sementes e você encontra as azeitonas. Todos nós gostamos, pastor Mauro, de usar o azeite. Eu pelo menos gosto muito, minha esposa também, não é? E os demais irmãos, em maneira que eu diga, né? Não estou vendo em maneira aí, mas é maneira que é uma cozinheira de primeira, não é? Certamente na hora de cozinhar, você pega o azeitezinho e passa por cima, não é? Mas meus amados irmãos, para você ter um azeite, primeiro ele passa pela prensa. Quando o azeite passa pela prensa a frio, ele então vai entregar o melhor azeite. Aleluia, aleluia. Às vezes, meus amados, nós não entendemos que Deus pode nos levar também para os Getsemane da vida, e nós não entendemos que Deus quer extrair de nós o melhor azeite. Deus quer tirar de você a melhor prensagem. Existem as prensagens que entregam 01, 02, 03, 05. Eu não sei qual é a prensagem que você está passando nesta noite, mas eu quero dizer uma coisa: Jesus nos ensina que às vezes, meus amados, Deus nos leva para o Getsemane, para que nós ali possamos nos curvar e nos encurvar diante dele para interceder pela nossa vida e pela vida de alguém. Jesus vai ao Getsemane por minha causa. Jesus vai ao Getsemane por sua causa. A Bíblia diz que Jesus entrou no Getsemane e não tinha ninguém que pudesse acompanhá-lo. Aqui, meus amados, eu fiquei meditando nesta palavra. É uma lição de renúncia. É uma lição onde cada um de nós, às vezes, somos levados, meus amados, a entender que Jesus fez atos humanos para entregar respostas divinas. Vou dizer de novo: Jesus fez atos humanos
para entregar respostas divinas. Nós acabamos de cantar aqui com o grupo de louvor, não é? Jesus, o plano perfeito. Ah, meus amados irmãos, Jesus é o plano perfeito. Por quê? Porque Ele não falhou em nada. Mesmo quando Ele vai para a moenda, mesmo quando Ele vai para a prensa, Jesus não volta atrás. Quantas vezes você e eu queremos desistir, queremos dizer não dá mais. E eu estava orando nesta tarde, nesta semana, eu estava meditando, Senhor Deus, é a última ceia deste ano de 2025 que nós vamos participar. O que é que o Senhor tem para entregar para a igreja que está em Vila Angélica? E o Senhor me levou então a dizer: diga ao meu povo que não é hora de desistir, que não é hora de parar, que a aflição que vier sobre a tua vida não é para te matar, que a aflição que vier para a tua vida não é para te destruir. A aflição que Deus tem para a tua vida é para entregar respostas divinas. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus amados, é interessante lembrar isso, porque os nossos olhos sempre focam nos momentos humanos. Pastor Adel, Jesus, no capítulo 13 de João, irmão Eliel, Jesus faz algo glorioso. Eu já falei aqui, Jesus como ser humano, Jesus agora deixa a sua ação como ser humano e ele se reúne como um divino, como um mestre, com os discípulos, como quem está dizendo: eu fecho agora por um instante a porta da pregação para o público e agora eu vou pregar para a igreja. E a igreja começava com os discípulos. Jesus então se junta com os discípulos e Jesus começa a fazer algo que você e eu não temos às vezes qualidade, condições de fazer. Jesus faz o quê? Jesus tira o seu manto. Meus amados, imagine a cena: o Criador, o Redentor, o dono de todas as coisas se despe na frente da criatura. Ele tira como ato de bondade, de misericórdia, mas também de humildade. Ele tira a sua veste e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, um a um. Você já imaginou quando Jesus chega, irmão Carneiro, na frente de Judas? Judas estava pronto para trair Jesus. Às vezes, meus amados, nós ficamos olhando para essa situação porque a traição é algo que ninguém espera. A traição é algo que ninguém espera. Mas às vezes, de quem menos você espera, pode vir a traição. A traição é algo que ninguém espera, mas de quem menos se espera, pode vir a traição. Judas era o controlador da bolsa. Judas era o ministro da fazenda de Jesus. Não se esperaria de Judas, mas Judas traiu Jesus. Mas Jesus orou por Judas. Você entende isso? Judas traiu Jesus, mas Jesus lavou os pés de Judas. Ah, igreja de Jesus Cristo que está em Vila Angélica, quantas vezes alguém nos fere, alguém nos magoa, alguém é contra nós, alguém fala alguma coisa que nós não gostamos, nem nós dizemos assim: isso é ser crente? Isso é... Não, irmão, olha, é para Jesus. Jesus não fez nada disso. Jesus não tem culpa de ninguém ter magoado você. Jesus não tem culpa de ninguém ter aborrecido você. Jesus continua sendo Jesus. Mas, meus amados, tem coisas que a gente não entende. É o que eu estava dizendo, pastor Abel. E quando Jesus tira a sua túnica, então, para lavar, Jesus vai lavar os pés de Pedro. E aí Pedro diz: o quê? Eu, Senhor? Eu não. Eu não. Os meus pés? Não, aqui não. Eu aqui tenho que lavar o do Senhor. O Senhor lavar os meus pés? Não. Parecia, meus amados, que Pedro era o único que estava entendendo que o Rei dos Reis, que o Senhor dos Senhores ali estava presente.
Parecia que Pedro era o único que estava entendendo isso. Mas, meus amados, Jesus que é Jesus, eu fico imaginando o pastor Salinas, pastor Ayrton e meu querido pastorzinho, não é? Eu fico imaginando Jesus olhando para Pedro e dizendo: Pedro, o que eu faço agora você não entende, mas você vai entender depois. O que eu faço agora você não está entendendo, mas você vai entender depois. Então não desista de mim, Pedro. Não me negue, não me rejeite, Pedro. Não diga que eu estou errado. Não se zangue. Não faça nada que você não precisa fazer agora. O que eu estou fazendo agora você não entende, crente, mas você vai entender. Continue firme, continue adorando, continue servindo ao Senhor. Meus amados, é tão interessante, porque quando Jesus chega no Getsemane, o que é que Jesus precisava, irmã Jane? Por que é que Jesus vai no Getsemane? Porque Jesus precisava buscar forças. Ou você acha que seria fácil passar pela cruz? Ou você acha que seria fácil você subir na cruz do Calvário, como nós cantamos aqui agora? Ele subiu naquela cruz. Ninguém poderia prender Jesus naquela cruz, mas ele diz: eu mesmo me entrego. Aleluia, aleluia. Mas para fazer isso Jesus precisava de forças. E para encontrar força Jesus vai fazer o quê? Jesus vai orar. Então nesta última ceia do ano, crente, deixe-me dizer uma coisa para você. Coloque algo no teu coração que Jesus já fez por mim e por você, mas agora nós precisamos fazer por nós mesmos. Não abra mão de pelo menos uma hora de oração na tua vida, porque Deus quer te encher e te capacitar para coisas grandiosas que nós vamos viver ainda neste ano e no ano que vem. Se prepare, se prepare, se prepare e comece a ver o que Jesus estava vendo. A Bíblia diz que pelo gozo que lhe estava proposto, Jesus suportou a cruz. Meus amados irmãos, eu já preguei aqui para os irmãos sobre Cirineu, que carregou a cruz. Quanto pesava a cruz? Quanto pesava? Quanto pesava? Quanto pesava a cruz? Quanto pesava? Alguns dizem que o patíbulo, que era a parte móvel, chegava a pesar cerca de 100 a 150 quilos para um homem carregar. Mas sabe de uma coisa? Isto não significava nada. Isto não era nada, porque o que estava pesando a cruz era o seu pecado. O que pesava a cruz era o meu pecado. O que fez Jesus sentir o peso foi o meu e o seu pecado. Ele morreu por causa dos meus pecados. Ele morreu por causa dos seus pecados. Foi isto que pesava na cruz de Jesus. Quando Jesus está lá na cruz, ele precisava lembrar destas situações todas que nós praticamos e entregar ao Pai. É por isso, meus amados, que Jesus então vai buscar força. Era uma sexta-feira e Jesus então está no Getsemane, e ele, sabendo de toda a responsabilidade que pesava sobre os seus ombros, ele precisava orar. Meus amados irmãos, nesta última ceia do ano, o Senhor me chamou a atenção para ver como nós às vezes queremos resultados imediatos. Mas, meus amados irmãos, os atletas que estão entre nós, os moços que gostam de fazer exercício, quanto você precisa fazer de exercício para você ganhar bíceps? Quanto você precisa fazer de exercício para você ganhar costa? Quanto você precisa fazer de exercício para você ganhar um pouco de força? Você consegue isso num dia? Você consegue isso em 2 dias? Você consegue isso numa semana? Então por que você para de orar quando você acha que a resposta de Deus ainda não veio?
que o Deus que nós servimos é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então por que você não se curva mais diante do Deus Todo-Poderoso? Então por que você abre mão de que o seu marido ou a sua esposa não venha mais à igreja? Porque você diz assim, não precisa mais orar, eu cansei de orar. Jesus não parou de orar, apesar daquela cruz pesada que ele teria que carregar. Aleluia, 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 aleluia. A minha alma se enche, meus amados irmãos, porque, meus amados, às vezes nós nos entregamos facilmente por algumas coisas que nos afligem, por algumas coisas que nos perturbam, mas Jesus não abriu mão de mim, Jesus não abriu mão de você, Jesus foi até o fim, Jesus intercedeu por tua vida, Jesus intercedeu por todos nós, porque ele sabia do peso que teria que carregar, mas mesmo assim ele não se entregou, ele não abriu mão de fazer o que deveria fazer. Meus amados, o texto que nós lemos mostra-nos algo interessante, porque às vezes nós convidamos alguém para orar conosco quando nós temos um problema, quando nós temos uma necessidade. O texto nos ensina, aleluia, que ele chama os seus discípulos para orar, e os seus discípulos até vão com ele. Mas sabe de uma coisa? Chega um determinado momento, pastor Salinas, que a carne é fraca. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. E aqui não vamos confundir, juventude. Não vamos confundir. Não vamos confundir, irmãos e irmãs. A carne é fraca. Muita gente usa essa argumentação para dizer, pastor, eu não tive como resistir, a carne é fraca. Pastor, o senhor sabe como é, né? A carne é fraca. Não é disso que Jesus está falando. Não vem com essa desculpa não, porque Jesus não está falando disso. Ninguém venha com essa desculpa dizendo, a carne é fraca, não deu para suportar, pastor. Você sabe o que é? Ela estava tomando banho lá, pastor, aí a carne é fraca, não é? Essa é a síndrome de Davi, não é? A carne é fraca. Não, Jesus não está falando disso não. Ninguém pode usar este argumento dizendo isso. Olha que interessante, meus amados. Ele tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito. Pedro, Tiago e João foram convidados para acompanhar Jesus para a oração. Foram convidados a acompanhar Jesus para orar. E me aguarde lá, porque nós estamos orando e a partir de janeiro nós teremos aqui 30 dias de oração todo dia. Todo dia. Pode se preparar e você não arrume compromisso não, viu? Você não veio com essa conversa, ah pastor, mas é que não veio com essa conversa não. Se você quer subir a montanha, se prepare. Se você quer ser abençoado, se prepare. Se você quer falar em outras línguas, se prepare. Se você quer receber poder de Deus, se prepare. Vem orar, vem aclamar a Deus. Se você quer ver uma montanha pegando fogo, ponha muita lenha ali. Ah, pastor, mas é que eu tenho compromisso. Quem é que não tem? Só quem está lá no cemitério não tem mais nenhum compromisso. Mas quem está querendo ir para lá agora, diga amém. Você está espertinho, né? Está bem espertinho. Então, meus amados irmãos, entendamos que Deus nos chamou para viver grandes projetos. E Deus começa fazendo isso, ensinando como Jesus fez. Por que Jesus passou pelo Getsemani? Para nos ensinar. Para nos ensinar. É interessante que Jesus então junta alguns amigos, não é? Os seus discípulos. Mas os seus discípulos estavam cansados. Ah, pastor, mas a gente também cansa. Olha, eu vou dizer para vocês. Cansa mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa, só os vivos se cansam. Só os vivos se cansam. Você pode dar glória a Deus porque você está vivo. E enquanto você estiver vivo, você vai se cansar. E dê graças a Deus porque você está se cansando. Agora faça atividade física e aí você vai ter mais condições, não é?
Mas, meus amados irmãos, Jesus passa por um instante tão interessante, porque Ele nos mostra algo que nós todos precisamos compreender. Jesus era o único que podia fazer o que fez por nós. Vou dizer de novo, Jesus era o único que podia fazer o que fez por nós. Só Jesus poderia fazer isso. Às vezes Deus te dá desafio que é só você. Sabia, Beatriz? Às vezes Deus te dá desafio que é só você. E você chama alguém para orar, irmão Claudinei. E você chama, irmão Liel, alguém para orar com você. E você chama, Dani, alguém para orar com você. E sabe o que acontece? Aquela pessoa não está sentindo o que você sente. Aquela pessoa não está passando pelo que você está passando. Aquela pessoa não compreende o que você compreende. Aquela pessoa não está vendo o que você está vendo. Aquela pessoa não está entendendo o que você está entendendo. E é por isso que quando você entra no Getsemani, é você que vai ter que botar a sua boca no pó. É você e é só você. É você com você. Mas quando você entra no seu quarto, aleluia, aleluia. Quando você entra no seu quarto, e você pode entrar, Theo, acabado. Você pode entrar no seu quarto sem nenhuma força. Você pode entrar no seu quarto dizendo: Senhor, agora já não tem mais nem o pó, não sei o que é que tem aqui. Aleluia, aleluia. Porque o salmista no Salmo 103, verso 14, ele diz: o Senhor lembra que nós somos pó. Mas às vezes você pode dizer: agora já não tem nem pó mais. Aleluia. E aí você vai lá, você entra no seu quarto de guerra, não é? E você então se ajoelha e diz: Senhor, aqui está o abaixo do pó, porque o pó já não sei onde ficou. Aleluia. Mas aí aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o El Shaddai, aquele que é o Alfa, aquele que é o Ômega, aquele que é o princípio, aquele que é o fim, aquele que é o dono, aquele que sabe, aquele que conhece todas as coisas, ele faz uma visita para você lá no seu quarto. Aleluia! E você que achava que estava para baixo do pó, de repente você sente a presença do Todo-Poderoso entrando naquele lugar. Oh, aleluia! Sabe o que acontece? Você se levanta como gigante. Você levanta com poder. Você levanta com autoridade. E eu posso ver o texto me mostrando isso, porque depois de 3 vezes que Jesus vai orar, aleluia, 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 Jesus volta e encontra os seus amigos adormecidos. Então não espere dos seus amigos, viu? Ó, crente, olha aqui para mim. Não espere dos seus amigos, espere de Jesus. Espere de Jesus. Aleluia, aleluia. O hino 193 da nossa harpa cristã, salvo o melhor juízo, fala disso, não é? Que nós devemos esperar nele. Então não espere de ninguém, espere de Jesus. Porque quando você fica esperando de alguém e este alguém não entrega o que você estava esperando, aí você se frustra. Aí você quer sair da igreja. Aí você quer dizer: mas o pastor pregou e não aconteceu, meu querido. Você estava olhando para a direção errada. Não culpa ninguém, não. Não culpa ninguém. Mas, meus amados irmãos, olha que coisa interessante. Quando chega a 3ª vez em que Jesus vai e volta de chamar os seus discípulos, com os quais ele estava contando, mas não entregaram o que ele esperava, Jesus então volta e disse: dormi ainda e descansais? Basta! Às vezes você vai ter que dar um basta. Você está esperando que alguém resolva por você.
Jesus testa os seus discípulos. Jesus não precisava da ajuda dos seus discípulos. Diferente de nós, Jesus não precisava da ajuda dos seus discípulos, mas Jesus deu uma oportunidade para os seus discípulos. Jesus deu uma oportunidade para que eles pudessem contribuir no ministério de Jesus. Mas a carne é fraca. A carne é fraca para orar. Não saia cometendo pecado de adultério, de fornicação por aí, e depois você vai dizer assim: pastor, queria que o senhor orasse por mim. Pastor, o senhor sabe, né, pastor? Pastor, o senhor sabe o que é, né? Ser humano. Ser humano é fraco, pastor. Já ouvi tanta conversa dessa. Ser humano é fraco, pastor. Mas o que é que foi? Pastor, a carne é fraca. Que conversa é essa? Tenha juízo. Tenha juízo. Não venha com essa conversa para cá, não. Mas, meus amados irmãos, chega um momento que Jesus persevera na oração, mas os discípulos não. Jesus insiste na oração, mas os discípulos não. E aqui, meus irmãos, a lição para nós, o nosso modelo é Jesus, porque chegou um momento que Jesus se levanta da oração e Jesus diz: pronto, o que eu tinha que orar, já orei. E quando você entende isso, quando você se levanta da oração, você sabe qual é a decisão que você tem que tomar. Quando você levanta da oração, você sabe o que é que você tem e o que você não tem que fazer. Jesus então sai da oração, se levantou e diz: agora estou pronto, e aquele que me traz está por aí. Mas não tem problema, eu estou preparado. Aleluia. É por isso, meus amados irmãos, que nesta noite eu quero deixar para os irmãos que às vezes nós ficamos esperando de alguém aquilo que nós mesmos precisamos fazer. Eu posso orar por você, você pode orar por mim, mas você tem que fazer a sua parte e eu tenho que fazer a minha parte também. Se nós fizermos cada um a nossa parte, não haverá demônio do inferno que pare na tua frente. Não haverá capeta que pare na tua frente, porque você vai mandar ele para o lugar dele, que é no abismo, e não é na tua frente, porque você foi chamado para ser vencedor, como Jesus foi vencedor. Você foi chamado para lutar e vencer, como Jesus lutou e venceu. Então não pare, não fique chorando, fique diante daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Vamos seguir o modelo de Jesus Cristo. Como a hora já se foi, eu quero convidar você para se levantar. Aleluia. Porque Deus, meus amados, depois que nós oramos, Ele vai nos endireitando a vereda. Vai fazendo com que a nossa oração então gere todos os efeitos. E aí eu gosto da mensagem do hino daquela irmã, me parece que é Cassiane, não é? Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando. Deus manda os anjos. Jesus subiu até a cruz. Os malfeitores vieram e prenderam Jesus, mas só prenderam porque ele se entregou. Os malfeitores colocaram Jesus na cruz, mas só colocaram porque ele estendeu os seus braços lá na cruz por tua causa e por minha causa. Mas tudo estava no plano de Deus. Jesus não foi surpreendido. A morte na cruz estava na agenda de Deus. A morte na cruz era o plano perfeito de Deus. A morte na cruz não foi uma surpresa para Jesus. Me pegaram. Não. Ninguém pegou Jesus de surpresa, não. Ele foi lá por causa da tua vida. Ele foi lá por causa da minha vida. E é por isso que nesta noite nós estamos reunidos aqui para celebrar a vitória da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Dá para ser melhor esse glória? Dá para ser ainda melhor? Isso, glória a Deus.
Deus vai na frente, abrindo caminho. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha. Jesus havia orado. Quando chega na cruz, Jesus é colocado no meio de dois ladrões. O diabo vai até o fim tentando fazer Jesus desistir. E o diabo coloca na boca de um dos malfeitores. E ele diz bem assim: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva a ti e a nós mesmos. Você não pode parar de orar, sabe por quê? Porque até no último instante você poderá ser tentado e não alcançar o seu objetivo. Mas deixe-me dizer algo glorioso para você: Jesus foi até o fim. Mesmo que o diabo, usando ali a estratégia, colocando na boca daquele pecador, Jesus não era pecador, nunca foi. Mas o diabo colocou na boca do pecador uma tentativa última, como se fosse a última cartada, a última jogada, como quem diz assim: agora eu vou fazer ele descer da cruz. Agora o plano não será perfeito, porque eu vou dar a última jogada. Mas o crente em oração, e Jesus sempre foi crente,
Aleluia. O crente em oração está atento. O crente em oração está observando. O crente em oração não sai do seu lugar. O crente que ora tem unção e autoridade. O crente que ora está pronto para sujeitar-se a Deus. Porque você só pode resistir ao diabo se sujeitar-se primeiro a Deus. Foi isso que Jesus fez. Jesus então se sujeita a Deus, porque Jesus não estava ali para fazer a vontade dele. Na oração do Getsemani, Jesus diz assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça. Não se faça a minha vontade. Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Aleluia. Então, quando o diabo chega com uma conversa mole, Jesus está forte. Jesus está cheio de autoridade. Jesus diz: aqui não tem espaço. É isso que você tem que fazer, crente. Deus tem coisas grandes para entregar na tua mão. Abra a mão aí. Deus tem coisas grandes para entregar na tua mão, ainda este ano e para o ano que vem. Não abra mão. Não abra mão da tua comunhão. Eu vou orar agora, porque Ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Mas você tem que fazer a sua parte. Deus não vai fazer a sua nem a minha parte. Aleluia. Soberano Deus. Oh, Manai, Candaramahai, Secandalamanai. Oh, Espírito de Deus que aqui está nesta hora. Assim como o Senhor esteve com Jesus, dando graça, oh aleluia, dando força na oração, para vencer as dificuldades, para vencer a concupiscência, para vencer a vontade humana. O Senhor foi com Jesus, e o Senhor fez Jesus vitorioso. Senhor, a igreja que está em Vila Angélica agora, depois da ministração que aqui o Senhor nos entregou, que nós possamos, ó Deus, dizer basta para o pecado, basta para o mal, basta para aquilo que quer nos derrubar e nos destruir. E que como igreja, como corpo do Senhor Jesus, amai, candaramai, soquindaramanahai, onde lá maná, serei manai, candarama, secandaramanai, oh, e candarai, seque manai, endarare, masori, rema, candarama. Manda, Senhor Deus, agora uma unção poderosa na vida do meu irmão, da minha irmã. Manda, Senhor Deus, agora uma unção poderosa de restauração, de cura das emoções, dos sentimentos, das vontades, do desejo de estar mais perto do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, aqui, Senhor Deus, está a eleita do Senhor, a menina dos teus olhos. Pai, em nome de Jesus, seja com cada um de nós, é que oramos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Em pé, meus amados irmãos, vamos ler o texto da primeira epístola escrita por Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Aleluia.